Oi, pessoal, vocês não estão me vendo ainda, né? Então, só com a minha secretária. O que vocês estão achando da minha secretária? Ela tá no horário de folga dela. Vocês têm secretária também? Arrumei o jeito de botar a Jasmine na live, gente. É Jasmine o nome dela. Todo mundo que conhece pede, bota a Jasmine, bota a Jasmine. E eu não consigo botar a Jasmine, porque primeiro que a Jasmine é grande, né, gente? Quase uns 20 quilos. É a minha secretária. Estão me ouvindo bem? Daqui a pouco vocês vão me ver. Só vou esperar o pessoal chegar. Em vez de ficarem olhando pra mim, fica olhando pra Jasmine. É mais divertido. Como é que tá? Trabalhando, pessoal? Tá em casa? Trabalhando em casa? Trabalhando na empresa? Como é que tá essa história de trabalho? Viu? Já que eu consegui fixar. Ó, minha secretária tá, tá no pré-sono, né? Sempre que eu faço live, ela tá junto. Só que vocês não veem, né? Porque ela fica do meu lado aqui. Tudo certo, beleza. Né, Jasmine? Jasmine, dá oi pro pessoal. Olha ali, ó. Oi, pessoal. Sou Jasmine. Então, quando o pessoal vai chegando, eu vou virando a tela aqui pra mim. E a minha secretária pode descansar, né? Tá bom, Jasmine? Posso virar a tela? Ei, Jasmine, olha aqui. Posso virar a tela? Ela disse que pode. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos virar a tela, né, Jasmine? Dá boa noite pro pessoal, dizer boa noite, agora eu vou dormir. Isso. E pronto. Vamos virar a tela aqui. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tô com cara de profissional, ó, de óculos. Deixa eu tirar. Conhecer a minha secretária, a Jasmine? Pois é. Então, muito boa noite, né? Daqui a pouco eu vou fazer live de madrugada. Mas tudo bem, eu sou notúrnica mesmo, né? Sou do de Rios, para quem não me conhece, eu sou astróloga e psicoterapeuta. E nós vamos falar sobre a nossa relação com o trabalho hoje. Estão me vendo bem? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Né? Hoje nós vamos recapitular um pouquinho a questão da astrologia, né? Que domingo a gente fez... Domingo às 10 sempre tem a live astrológica. Porque a gente começa a semana no domingo e não na segunda. E na live de domingo eu falei para vocês... Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Matheus. Oi, Luiz Fernando. Jaque, Regis. Todo mundo bem aí, Beatriz, Rosana. Todo mundo bem? Domingo eu falei sobre que nós estamos no período de Gêmeos, nós estamos numa semana com muitos planetas em Gêmeos, então a questão da comunicação é muito importante, do pensamento, né? E eu sugeri para vocês uma tarefa muito legal, que é para quê? Para a gente sair desse automático e cada vez mais se encontrar na missão de vida, né? Realmente ser coerente com quem a gente é, com o que a gente quer, que é pensar numa palavrinha quando a gente acorda. Boa noite. Uma palavrinha quando a gente acorda, por quê? Porque quando a gente acorda, todo o potencial do nosso dia está no momento que a gente acorda. Conforme está nossa mente, conforme são nossos pensamentos, a gente vai seguir um fluxo, né? Que nem eu dei o exemplo da cachoeira, né? Então a água vem lá de cima, vem com toda a energia, ela forma, lá embaixo forma um rio, um lago, né? E a mesma coisa a gente de manhã. Do jeito que a gente começa o nosso dia, aquilo vai ser o começo do fio condutor do nosso dia inteiro. Então, às vezes, a gente não tem o hábito, né, de se preparar para o nosso dia. Oi, Giovanni, boa noite. A gente não tem o hábito de se preparar para o nosso dia, a gente já está no automático, né? E isso é muito ruim, porque a gente poderia ter um dia bem melhor, a gente poderia terminar o dia de uma forma melhor para depois ir dormir. E essa questão do dormir, eu falei, ter esse pensamento já direcionado ao nosso interior, né? Então, na hora de eu dormir, o que eu posso pensar? Eu quero ir em direção à minha missão de vida, meu propósito, né? Porque chega de uma vida no automático. E aí, quando a gente deita, faz isso. E quando a gente acorda, a gente pensa numa palavra positiva que a gente esteja precisando, desejando, que a gente gostaria. A Gabi, que tá aí, deu uma ideia muito legal, porque o pessoal comentou, né?
Ah, mas eu acordo e penso em tomar café, eu acordo e de repente eu esqueço de pensar na palavra, né? A Gabi falou assim, bah, o despertador do celular, dá para botar um nome, né, no despertador do celular. E aí você pode botar o nome da palavra ou a frase que você gostaria. E aí quando você vai desligar o bendito, você já vê aquilo ali. Então pensa, porque, é que nem eu comentei, o nosso dia simbolicamente representa uma vida inteira, né? A gente percorre o nosso dia, o sol nasce, atinge lá o meio-dia, ele desce, vem a noite. Então um dia simboliza todo um ciclo de vida. Então se a gente começar o nosso dia com os bons pensamentos e de uma maneira positiva, tudo aquilo que vai acontecendo no nosso dia está vinculado a isso, certo? Então, relembrando a tarefinha, né, pessoal, continuem fazendo, se esqueceram não tem problema, porque a gente está muito no automático, e a gente demora, né, para a gente inserir um hábito na vida. Isso vai trazer muita coisa legal para vocês, porque, é que nem eu falei, chega de andar no automático, né, de não ver o sentido nas coisas, de não estar presente em todo momento, né? A nossa lua hoje está em câncer, então eu vou perguntar para vocês, a lua em câncer me afeta um monte. Coloca a frase uma música boa para acordar. Música também. Música eleva o padrão de energia. Mas uma frase é muito importante porque a gente está falando de pensamentos, né? Para a gente ter uma origem de pensamentos mais conscientes, para não estar tão inconsciente na vida. Daqui a pouco a gente tem um fluxo de vida que a gente nem sabe para onde é que a gente está indo e o que a gente está fazendo. A música sempre eleva o padrão de energia, certo? Nós estamos hoje com a lua em câncer. A lua em câncer iniciou no dia 24, ontem às 8 da noite, e vai até amanhã. Eu sou bem afetada pela lua em câncer, porque ela é uma lua muito psíquica. Então, às vezes você pode ter tido pesadelo, você pode estar com um monte de sensação estranha, você pode inchar o corpo, porque a lua em câncer retém líquido. Alguém tem aí uma dessas experiências assim meio estranhas nesses dias? Vai até amanhã. Então, cada 2 dias e meio a gente troca de lua. E a lua nos afeta emocionalmente e afeta a nossa rotina, também no trabalho. Então a gente vai falar agora sobre trabalho, sobre como é que a gente se vincula, qual é o peso, o significado, a gente vai falar um pouquinho de cada signo, qual é a habilidade que cada signo tem no trabalho, e a gente vai conseguir, né, perceber o valor disso na nossa vida, o sentido disso da nossa vida, certo? Primeiro eu queria perguntar para vocês assim, como é que tá o trabalho, né? Tá igual que era antes, tá diferente, estão trabalhando só em casa, estão indo na empresa, mudou a rotina de vocês, vocês tiveram que aprender alguma coisa nova, ou até mesmo estão desempregados, né? Boa noite, Ivana. Como é que tá a situação? Porque vocês devem saber, né, assim como eu também sei, que o trabalho nos afeta um monte, né? Cada vez mais a gente não tem como separar as coisas, né? Eu trabalho, saio do meu trabalho e vou para casa. No trabalho a gente tem relacionamentos, no trabalho a gente tem muitas emoções envolvidas, a gente tem expectativas, né? Então, o trabalho não é mais só uma atividade, né? Deixa eu ver se eu botei no silencioso aqui. Não, botei, a pessoa não botou, agora vai botar. O trabalho, oi Cássia, boa noite, tudo bem? A pessoa, ela não, no trabalho, ela está vinculada a muitas coisas, né? Não vai concordar comigo? A gente não apenas vai lá e cumpre uma função. A gente se relaciona com as pessoas, a gente fica feliz, a gente sofre, a gente se frustra, a gente tem desejos, né? No trabalho, a gente expressa muitas emoções e tem muitos pensamentos. Então, o trabalho virou uma coisa que está vinculada à nossa vida o tempo todo. Antigamente, e não faz muito tempo, as pessoas pensavam o quê? Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, né? E achavam que trabalho era uma obrigação, né? Hoje em dia, as pessoas, boa noite, as pessoas, o dia foi bom, até proposta de trabalho teve, legal. Hoje em dia as pessoas elas não conseguem mais pensar assim, elas imaginam o trabalho como algo que agregue a elas como pessoa. Então os conceitos estão mudando, né? E isso é muito importante. Por quê? Se eu perguntasse assim para vocês,
Ah, se você pudesse, não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, né? Porque a gente diz, tem que trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Você trabalharia? Né? Ou vamos dizer assim, um pouquinho diferente. Quanto tempo você acha que aguentaria sem trabalhar? Né? Então, a gente tem uma ideia muito vinculada de trabalho com dinheiro, né? Mas não é só isso, gente. Vamos pensar isso direito. Pensa bem. Pensa bem se tu acha, se você é uma pessoa inteligente, né? Tá assistindo live às 10 da noite, né? Então você é uma pessoa inteligente. Você deve ter estudado ou aprendido alguma coisa a nível de trabalho, você dedicou seu tempo, você dedica pelo menos 8 horas por dia, pelo menos 8 horas por dia para trabalhar. Você não vai trabalhar só para ganhar dinheiro, né? Tem mais coisas envolvidas com o trabalho. A gente quer, e é uma coisa muito humana isso, em astrologia a gente fala de trabalho, a gente fala de casa 6. Todo mundo tem a casa 6 no mapa, que é o serviço, né? Chega um momento na vida de todo mundo que a gente sente a necessidade de produzir algo, de saber que a gente é capaz de fazer algo. E uma das maiores dores humanas não é, a gente diz assim, quem eu sou? A gente pensa que uma maior angústia humana é saber quem eu sou. Não é. Uma das maiores angústias humanas é saber qual é o meu lugar no mundo. Para que eu tô aqui? Né? Você já se fez essa pergunta? Por que está acontecendo isso comigo? Ou para que está acontecendo isso comigo? Né? Então, uma das maiores angústias humanas é esse sentido, né? É o sentido de, né, como é que eu posso me inserir no mundo? Qual é o meu espaço? As pessoas querem se sentir fazendo parte do contexto todo, né? Então, o trabalho tem essa função, né? Maior ainda do que a função financeira. O trabalho tem essa função da gente poder produzir algo pelo coletivo e se sentir fazendo parte de alguma coisa. Se a gente tira isso da nossa vida, a gente se sente completamente deslocado. Então, casa 6 em Capricórnio, vive pelo trabalho. Eu vou falar um pouquinho dos signos depois, em relação a trabalho. Então, uma das maneiras que a gente tem de se sentir fazendo parte do mundo da vida é trabalhando. Então, a gente não trabalha só por dinheiro. A gente pode brigar, a gente pode achar que tá chato, a gente pode reclamar do chefe, do serviço, né? Mas a gente não ficaria sem trabalhar, certo? Talvez pudesse arrumar um emprego mais legal, né? Talvez trabalhar no Google, né? Acho que todo lá tem o seu tempo. E ainda acho que no futuro as relações de trabalho vão ser muito diferentes, né? A tendência é que as pessoas tenham maior liberdade, né? Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou, hoje eu produzo mais. As pessoas vão entregar resultados, não necessariamente horário corrido, né? Não precisa mais disso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar de vocês de trabalho é exatamente isso. A gente trabalha porque a gente quer se sentir fazendo parte do mundo. E quando a gente fala de missão de vida, muitas pessoas acham que missão de vida é um trabalho. Ela tem uma missão, ela é médica. Tem uma missão, ela é advogada. Tem uma missão, ela é astróloga, né? Mas o trabalho em si não é uma missão de vida. O trabalho é uma necessidade humana que a gente tem, porque a gente é humano, né? A Jasmine não tem essa necessidade, porque a gente precisa, para se sentir vivo, para a vida ter sentido, a gente precisa sentir que faz parte de algumas coisas, tá? Aqui a Anne, né, da Escrita Autêntica, diz, eu tenho casa 6 em Capricórnio. Então, a casa 6 fala do trabalho, né? Então, a pessoa que tem Capricórnio na casa 6 é uma pessoa que trabalha ordenando coisas, né? Criando uma estrutura para as coisas. Uma pessoa não necessariamente que seja disciplinada no trabalho, mas ela necessita criar estruturas, né? Usar de coisas concretas, né? Tem muito a ver com ensino também, ensinar as pessoas a fazer algo, né? Boa noite, quem está chegando, né? Estamos falando do trabalho, quem quiser participar, perguntar, quem quiser entrar comigo e falar aqui também, vai lá, clica lá que eu puxo, certo? Então, primeiro ponto, o trabalho, a gente diz que trabalha para ganhar dinheiro, gente, mas é que também a gente não vai trabalhar de graça, né? Mas o trabalho, ele tem um sentido muito maior, que é fazer com que a gente sinta que a gente faz parte de um mundo, que a gente é capaz de fazer algo no mundo. E quando a gente sente que é capaz de fazer algo, a gente se sente fazendo parte. Esse que é o maior ganho do trabalho. E como eu falei no começo,
não existem mais muitas separações hoje em dia. E desde 2008, que começou essa leva de planeta em Capricórnio, todas as nossas estruturas estão sendo mudadas. Não se tem mais noção muito de limites, as coisas estão ficando meio indefinidas, né? Que nem eu converso muito com meus pacientes às vezes. Hoje em dia, ser mulher, não se tem clareza do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é ser pai, do que é ser mãe, né? Então, os papéis que a gente tinha bem definidos, eles não estão mais definidos porque a gente está num período de transição. A gente está indo para um lado assim, de muitos planetas em aquário, e isso quer dizer que as coisas vão ser muito mais individuais, os conceitos, né? Uma pessoa ser mulher é isso, uma pessoa ser homem é aquilo, uma pessoa ser pai vai ser uma coisa, ser mãe vai ser outra, vão ser conceitos mais individualizados, né? E nesse processo, quando a gente está falando de trabalho, o trabalho também, sabe? Não ficou mais uma coisa assim, a pessoa pega, sai de casa, e até mudou isso, né? A pessoa saía de casa lá, ia para o trabalho, batia o cartão ponto, né? Trabalhava essas horas, batia o cartão para almoçar, normalmente na empresa, batia o cartão de novo, né? Depois saía, ia para casa, né? E pronto, né? Hoje em dia a gente tem relações no trabalho, a gente faz amizades no trabalho, a gente se depara com muitas coisas nossas no trabalho. Como é que a gente lida com a autoridade? Boa noite para quem está chegando. Como é que a gente lida com a autoridade? Como é que a gente lida emocionalmente com as pessoas? A gente não consegue mais separar quem a gente é do nosso trabalho. Isso não é ruim, tanto que a maior parte dos problemas nas empresas são problemas comportamentais. Não é mais tanto problema assim, a pessoa não é capaz, não sabe. Se a pessoa não sabe, ela aprende, né? Ela faz um curso, ela pega os colegas. A maior parte dos problemas que se tem hoje a nível de empresas, de trabalho, são problemas comportamentais. Porque não é mais só um trabalho, é uma parte da nossa vida. A gente fica muitas horas trabalhando e, além disso, a gente sai de casa para ir no trabalho, então tem mais o deslocamento. Então, a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. E, como eu falei, né, o trabalho é gratificante porque a gente está inserido, e por mais que tenha problema, né, por mais que às vezes seja complicado, tenso, porque também o que não é tenso hoje em dia, gente? Relacionamento é tenso. E quarta-feira, na live das 22 horas, eu vou falar sobre relacionamentos. Relacionamento é tenso, né? A vida não é fácil. A gente está num momento que a gente tem que se reinventar. E também no trabalho. Quantas pessoas tiveram de vocês? Quem é que teve que se reorganizar, se reinventar? Né? De repente não trabalhar mais na empresa, trabalhar em casa, daqui a pouco ter que descobrir um monte de coisa lá no computador, como é que vai fazer, não tem aquela facilidade de encontrar as pessoas, ou ficou mais fácil, todo mundo no WhatsApp, assim, ó, rapidinho. Quem é de vocês que agora que está trabalhando em casa não está trabalhando mais, né, do que estaria trabalhando na empresa? Né? Ou daqui a pouco mistura tudo, as coisas de casa com as coisas da empresa. Então, o que acontece? Primeiro, o segundo ponto, primeiro que eu falei é aquele lá. A gente tem prazer em trabalhar sim, porque o trabalho, isso lá na nossa casa 6 do mapa, e todo mundo tem, faz parte do nosso desenvolvimento. A gente tem a necessidade de sentir que a gente faz parte de algo. Isso começa no trabalho, e o segundo momento é nos relacionamentos. Outra coisa, a gente não consegue mais se separar emocionalmente daquilo que a gente faz. Isso tem um lado muito bom, e isso tem a ver com missão de vida. Quanto mais a gente for a gente mesmo em todos os lugares, mais coerente a gente é e mais feliz a gente é. Isso tem a ver com missão de vida. Então, antigamente tu era uma pessoa no trabalho. Hoje em dia no trabalho, tu pode ser mais tu mesmo, né? Teu jeito, tu pode falar do teu jeito, te vestir do teu jeito, né? E até eu tava pensando hoje, assim, por que as mulheres têm que se arrumar para trabalhar e os homens não, né? A gente tem que pegar, fazer uma maquiagemzinha, botar uma roupinha legal. Aí eu tava pensando nisso e pensando assim, é legal isso, sabe por quê? Na Índia, a beleza é uma divindade, tem uma deusa chamada Lakshmi, que é a deusa da beleza. Eu tinha uma cachorra que chamava Lakshmi. E as mulheres elas se enfeitam, se arrumam, não para agradar os outros, mas para agradar a divindade que existe dentro dela. Então, mulherada que não vai trabalhar, ou mesmo que esteja trabalhando em casa, não fica lá de pijama, de chinelão, camiseta rasgada, não fica. A beleza é uma divindade. E não é para ficar
cultuando, é para assumir a beleza que tem, né? E como é uma divindade, as mulheres elas fazem isso para consagrar a divindade interna delas. E isso traz prosperidade, traz riqueza, traz felicidade, porque a deusa Lakshmi é a deusa, além da beleza, da riqueza, né? Porque uma deusa bonita e pobre não rola, né? Tem que ser uma deusa bonita e rica, né? Então ela traz a prosperidade. Mas voltando para o trabalho. Então o que está acontecendo hoje em dia? Então pare e pensa vocês, tá? O quanto o trabalho de vocês, às vezes, coloca você numa situação de conflito. E situações de conflito são muito boas. Situações de conflito, situações de sofrimento, situações de angústia. Vocês estão vivendo isso, não estão? Ou porque vocês têm que se reinventar, ou porque vocês estão, às vezes, inseguros em relação ao trabalho, se vai ter trabalho, se não vai ter, se mês que vem vai ter, se vai fechar, vai abrir, como é que vai ser o futuro, né? Então, todo mundo, de certa forma, está tendo um sofrimento com o trabalho. Vocês concordam comigo? Né? Me fala aí o que vocês estão sentindo. Estão felizes, plenos, tranquilos, né? Acho que não. E toda vez que a gente tem um sentimento ruim, isso tem um lado muito bom, porque o sentimento ruim é um sinalizador, é como uma dor de cabeça. De repente eu vou lá trabalhar naquele lugar e eu sempre me incomodo com, sei lá, minha colega. Ela me irrita, ela me incomoda. Porque ela não faz o serviço dela, e tem isso lá no trabalho de vocês? Porque ela não faz o serviço dela, ou porque ela fica pendurada no celular, ou porque muitas mudanças, né? Ou porque, sei lá, né? Isso te incomoda. Tu não consegue separar as coisas, pensando assim, bom, estou numa empresa que não é minha, estou fazendo a minha parte. Fulana lá não está fazendo a parte dela, então vai ter problemas. Oi, Vivi, tudo bem? A gente não consegue mais separar, porque cada vez mais a gente está envolvida com tudo. Então, tu não consegue não reagir emocionalmente no teu trabalho. Então, a gente cria lugares a nível no trabalho onde a gente pode aprender muito sobre a gente. Então, aquelas sensações que tu tem em relação ao teu trabalho são dicas muito legais. O que te incomoda no teu trabalho ou nas pessoas do teu trabalho tem a ver contigo. Não que tu seja ruim, não, é um sinal do que está faltando para você sentir aquela sensação de realização. Mas a culpa é da minha colega que não faz isso, não faz aquilo. Não, não é. Nesse discurso tem o teu sentimento, e esse teu sentimento está te dizendo alguma coisa. Tem que ouvir, tem que entender, tem que esclarecer, porque tu poderia simplesmente ir para a empresa, fazer muito bem teu trabalho, saber que a tua colega ela não vai fazer direito, o problema é dela, e tá feliz e tá pleno o dia inteiro. Então, por que você se envolve tanto emocionalmente no trabalho? Aí você diz, porque eu não posso separar. Isso que eu tô querendo dizer. A gente não consegue mais se separar no trabalho, em casa. A gente não consegue mais ter essa neutralidade que as pessoas falam, certo? Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é ótimo. Porque quando a gente consegue ser a gente mesmo em todos os lugares, é um passinho mais perto da gente ser realizado. A gente está na missão de vida da gente. O que a gente não sabe é até que ponto a minha reação realmente é minha, porque eu estou desconfortável, porque isso tem a ver comigo, ou até que ponto a minha reação é o que eu aprendi que as coisas deveriam ser de determinadas formas. O quanto é condicionamento, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, ou o quanto realmente eu estou desconfortável comigo mesmo, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma historinha bem legal que eu conto que é real, que aconteceu, de duas pessoas, né? E a gente vai falar sobre realização profissional. Uma vez, eu estava, uns anos atrás, eu tinha meu consultório numa academia de yoga, lá no Espaço Companhia. Dava aula de yoga e atendia lá. E tinha uma turma de yoga, não era minha. E eu estava lá, por lá, esperando um paciente, alguma coisa assim. E estava escutando um aluno de yoga, conversando com outra pessoa. E tinha um outro aluno lá fora, fumando. Esse aluno de yoga viajou o mundo inteiro, assim, com uma roupinha branca, aquela cara pacífica, né? Eu fui prof de yoga há 25 anos. E ele falando das viagens, da meditação, né? E falando assim, tá vendo aquele aluno que tá lá fora? Pois é,
ele não é evoluído, ele fuma. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara faz yoga, meditação, viajou o mundo inteiro e julga a pessoa por um cigarro, né? Isso é uma maneira de... É uma pessoa que não está realizada naquilo que ela está fazendo. Ela não poderia ter esse tipo de comportamento se ela fosse coerente com a atividade dela, certo? No mesmo dia, eu fui numa faculdade, eu tinha uma aula e fui tirar umas cópias, né, um xerox. E aí, o rapaz que tirava as cópias era um rapaz, um imigrante, né? E o rapaz tinha uma fila enorme do xerox. O rapaz muito educado, muito gentil. O cara, para tirar xerox, ele se arrumou. Ele botou uma calça de brim, né? Ele botou um terno, uma blusa. O cara, eu acho que até se perfumou. Sabe? Quando tu vê que a pessoa, né, pegou a Lakshmi, a deusa Lakshmi, e internalizou, o cara se valorizou como ser humano e tava com um sorriso de dente a dente, sim, atendendo as pessoas. E aí, as pessoas na fila, todas tinham a mesma cópia. E aí, eu fiquei observando, porque eu tinha uma cópia diferente. Eram umas 10 pessoas na fila. Todo mundo, esse cara não vai, não anda. Por quê? O que ele fazia? Ele pegava o tal era um polígrafo, né? Ele botava na máquina, a máquina tirava as cópias, ele conferia se todas estavam certas, ele grampeava, ele entregava na mão da pessoa e dizia assim, é tantos reais, com um sorriso na cara, muito obrigado. E aí a pessoa pagava e ele fazia isso com todos. Ele não correu, ele não era lento, ele era eficiente. Com um sorriso no rosto, um sorriso no rosto, um sorriso no rosto. E aí uma hora eu falei na fila, gente, vocês não repararam que vocês estão todos com a mesma cópia? Por que vocês não se juntam e pedem lá 10 cópias? O rapaz olhou pra mim e riu. Ele sabia que estava acontecendo isso, né? Mas ele não falou nada. O que eu quero dizer com isso? Por mais que esse rapaz estivesse num ambiente com as pessoas na fila, sabe que fila, né? O pessoal reclama, xinga, né? Tá com pressa. Ele tava, tu via que o cara tava bem. Ele tinha um sorriso no rosto. Ele era educado. Ele fazia eficientemente o seu papel, que era tirar as cópias, conferir as cópias, grampear. Pedia, a senhora quer grampear? Não quer grampeado? Pegava o troco, dava um sorriso no rosto e próxima pessoa. Ele era perfeito no que ele fazia. O cara se arrumou para tirar xerox. Esse cara, ele é realizado profissionalmente. Isso não tem nada a ver com quanto ele ganha. Isso não tem nada a ver a importância, digo assim, a nível de carreira, né, do que ele está fazendo. Isso tem a ver com quem ele é. Isso é sucesso, né? Aí tu vai pensar, mas ele deve ganhar pouco. Eu não sei, provavelmente, né? Mas às vezes tu ganha muito e tu é frustrado. Por quê? Por que acontece isso? E aí que eu vinculo o propósito do trabalho com a missão de vida. Tu só vai ser uma pessoa realizada no trabalho e vocação é outra coisa. Quando você for que nem o rapaz do Xerox. Quando você quando você estiver feliz com o seu trabalho, fazendo bem o seu trabalho, você estiver se valorizando no seu trabalho, ele se valorizou, ele estava bonito, sabendo das dificuldades que tem, o cara devia ganhar pouco, aquela fila de gente reclamando lá, e ele fazendo um trabalho bem feito, não era um trabalho mal feito, ele conferia folha por folha, perguntava se queria frente e verso, eficientíssimo. Ele estava bem, ele estava feliz, o sorriso dele era verdadeiro. Aquele cara vai sair feliz e vai para casa feliz. E como é que você chega em casa depois do trabalho? Ou, se você está trabalhando em casa, como é que tá essa mistura? Me conta, tá tranquilo? Não, tá? Eu tô acostumada, né? Porque eu como sou autônoma, sou astróloga, né? Às vezes eu atendo online, às vezes eu atendo no consultório, mas a minha vida e meu trabalho não dá para separar, né? É muito junto. E se a gente for pensar, todo mundo não consegue separar vida e trabalho. Porque, por exemplo, uma pessoa que é muito metódica no trabalho é metódica em casa. Uma pessoa que gosta muito de conversar no trabalho, gosta de conversar em casa. Então, a gente se mistura muito com isso. Então, o que você pode fazer? Boa noite, todo mundo que está chegando. O que você pode fazer para ser que nem esse cara do Xerox? O que precisa acontecer para que você consiga ser pleno no seu trabalho, realizado e conseguir lidar com os problemas que tem ali? Aí você vai dizer, porque fulano, porque ciclano, porque meu salário. O salário do rapaz ali, eu garanto que não é grande coisa. Porque
E aí você vai, aí você vai elencar várias coisas. Mas pensa bem nas coisas que você está falando. O outro tem tanta influência sobre você, né? É por causa do outro que você é infeliz no trabalho. É sempre a culpa dos outros, né? Então, no relacionamento, igual no relacionamento a gente vai falar quarta, 22 horas, a gente vai falar só sobre relacionamento. Então, é só um momento para parar e pensar. Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é errado. Eu estou só dizendo que o nosso sofrimento não é por causa dos outros, é por causa da gente mesmo. E o sofrimento não quer dizer que você está errado. Não, às vezes quer dizer que você não entendeu o recado, né? Às vezes você não está entendendo o que falta para ficar bem no trabalho, para que independente do que estiver acontecendo, independente da insegurança, que está todo mundo inseguro, então se você está com medo pelo seu trabalho, tá todo mundo assim. Eu tô, você tá, eu não conheço ninguém que esteja, eu acho que só dono de funerária, que horrível, né? Mas, né? É o que tá rolando agora, né? Então, o que falta para que você seja que nem o rapaz do Xerox? Você está 100% vibrando quem você é no seu trabalho? Ou você ainda diz, porque fulano, ciclano e aquilo, sabe? Tem uma grande diferença quando a gente faz uma pergunta. Então você presta atenção quando você faz perguntas que incomodam. Se você pergunta assim, ó, por que fulano faz isso comigo? Ou se você pergunta, mas para que fulano faz isso comigo? Eu já respondo isso, mas vai pensando. Se você pergunta, pensa no trabalho, o que te incomoda? Se tem alguém que te incomode, ou se tem alguma rotina que te incomoda. O que você faz? Você pergunta por quê ou para quê? Eu já explico. Sim, tem que mudar para melhor, independente do mundo lá fora, porque você vai esperar o vírus passar para ficar bem. Já não estava bem antes, gente. Já não estava legal antes. Do que tu acha do ICAO? Tem a ver com a missão de vida? O que é isso? Eu não conheço. Anne, me explica melhor o que é ICAO. Até se quiser entrar aqui na live e falar comigo, tranquilo, tá? Eu não conheço esse termo ali. Mas pode me explicar ou entra aqui e me explica, depois tu volta a cuidar do teu nenê. Então, gente, assim, ó. Olha, hoje eu me identifico com o carinha do Xerox. É isso aí, né? Sim, Giovanni, o Giovanni, eu vou dar um exemplo. O Giovanni, ele teve vários trabalhos, né? Mas ele começou a fazer um curso de cortar cabelo e barba. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E agora, independente de crise, não crise, né? Porque todo mundo foi mexido com isso. É diferente quando tu te realiza no que tu faz. Tu vai ter dificuldade financeira, tu vai ter problema, mas é diferente. Não vira uma frustração, vira um momento ruim, um momento difícil, mas aí tu pensa assim, eu não estaria fazendo outra coisa, né? Então, quando tu pensa assim, eu não estaria fazendo outra coisa, é mais um passinho pro o carinha do Xerox, né? Então, para que ou por quê, né? Sempre que eu pergunto assim, por quê? Tipo, por que acontece isso comigo? Por que ninguém me reconhece? Por que fulano complica comigo? Por que meu chefe é essa desgraça? Porque, quando eu falo essa pergunta por quê, eu estou me colocando no papel de vítima. Quando eu me coloco no papel de vítima, eu tenho um sofrimento maior, por quê? Não é porque eu sou vítima. Lembra que eu falei lá antes na live que uma das necessidades humanas para se realizar é a gente atuar no mundo, a gente saber que a gente pode fazer algo no mundo. Então, quando a gente pode fazer alguma coisa no mundo, a gente faz parte dele. É como tu ir numa festa e tu encontrar uma galera legal, tu faz parte daquela festa. Se tu vai numa festa e tu não encontra ninguém, tu não conhece ninguém, tu fica lá naquele canto, tu te sente deslocado. É mais ou menos isso. Trabalhar é que nem ir na festa, encontrar galera ou não encontrar galera, né? E então, quando tu pergunta por que, tu não encontrou a galera. Porque quando tu te sente vítima, a vítima, ela não faz parte do contexto. A vítima, ela não está atuando, ela está à mercê. A pessoa, quando ela é vítima, ela está à mercê de uma situação. Ela não atua, ela não age, ela não faz parte, ela foi excluída, ela foi colocada como vítima. Bani, fiquei curiosa aqui, esse Icai aí. Me diz que eu fiquei curiosa. Eu sou capaz de daqui a pouco começar a procurar. Então, quando a gente diz porquê, a gente é vítima de um sistema, vítima de uma pessoa, né? Mas eu quero que você entenda.
Quando a gente pergunta por quê, a gente não está fazendo parte do contexto, a gente não atua, a gente não está dentro disso. Então, a gente sofre porque a gente não faz parte. Vítima não faz parte, vítima é excluída. Quando a gente pergunta, mas para que as coisas acontecem? Ou mas para que ele está fazendo isso? Mas para que o fulano me falou aquilo? Né? Mas para que você me trouxe esse monte de papéis? Para que é quando a gente está inserido no mundo. Porque é um posicionamento de ação. Então, tipo assim, me diz para que eu reajo. Né? Então, se tu... É uma maneira muito mais inclusiva. Então, se eu digo, ai, para que meu chefe complica tanto comigo? Eu quero saber para quê, para resolver a questão. Então, eu faço parte e eu tenho capacidade de agir. Agora, quando eu pergunto por que meu chefe faz isso comigo, eu estou no papel de vítima. E a vítima, ela não tem forças para agir. Quanto mais por que tu falar, mais longe da tua missão de vida tu tá. Porque tu tá mais longe de ti. Tu não tá inserido num contexto. Quanto mais para que tu falar, mais inserido tu tá no universo, mais próximo do rapaz lá, do Xerox mais próximo dele tu tá. Não te assusta com isso. Aí tu vai pensar, meu Deus, eu falo um monte de porquê, né? A gente tem que despertar para um monte de coisas. Oi, Angélica, tudo bom? Eu acho que nós vamos começar a fazer umas festas, né? Às 22 horas. Vamos fazer umas festas online. Daqui a pouco eu vou fazer live 22, 23, 24. Mas assim, prefiro fazer as 22, 23, 24 que fazer 8 da manhã, gente. 8 da manhã pra mim não existe, né? Eu sou noturna. Então, se você te deu conta que você pergunta muito por quê, né, Jérica? Eu estava explicando pro pessoal a diferença de perguntar por quê e para quê. No trabalho, vou pensar no trabalho, que quarta-feira a live vai ser só sobre relacionamentos. Um vinhozinho. Não bebo, né? Tô tentando, mas não consigo. Vamos lá. Quando a gente pergunta por quê, tipo, por que isso aconteceu comigo, né? A gente é vítima de um sistema. A gente não faz parte dele, se sente excluído. Quando a gente pergunta para quê, a gente quer saber para quê, para reagir. E quando a gente reage, a gente tem força e a gente faz parte do sistema. Ikai é uma palavra japonesa que significa razão de viver. De acordo com os japoneses, todos têm um Ikai. E descobrir qual é o seu requer uma profunda busca de si mesmo. É missão de vida, né? Missão de vida, as pessoas acham que missão de vida é fazer algo por alguém ou fazer algo lá fora. Ah, minha missão de vida é ajudar os outros. Ah, minha missão de vida sei lá, cuidar da minha família. Ah, minha missão de vida é ser um bom profissional, ser uma boa mãe. Isso não é missão de vida, né? Ah, minha missão de vida é cuidar da natureza. Não, isso não é missão de vida, isso é obrigação de todo mundo. Missão de vida tem a ver com o propósito de viver. E isso não é uma coisa, é todas as coisas. É tipo o rapaz do Xerox. Te garanto que se ele for daquele jeito em todos os lugares na vida dele, ele vive a missão de vida. Por quê? Porque ele não está reagindo ao mundo lá fora. Ele vibra de dentro. É essa que é a questão. Quanto mais as coisas te incomodam, mais tu tá agarrado ao mundo lá fora e menos lá dentro. Quanto mais tu tá vinculado contigo mesmo, o resto é o resto, porque o que importa é eu tô bem comigo. E isso que eu falei no começo, que a maior dor, a maior angústia humana não é saber quem a gente é, mas saber o que a gente está fazendo aqui, né? E o trabalho tem um pouco disso, faz com que a gente se sinta inserido. Então, esse ikai, ikiai, não sei falar direito, é missão de vida, que é o quê? É tu atingir um ponto onde tu não tá respondendo a condicionamentos, não tá respondendo a crenças, não tá respondendo a expectativas que tu recebeu na infância, nos relacionamentos. Tu tá sendo tu mesmo e aquele tu mesmo está presente em toda a tua vida. No trabalho, nos relacionamentos. E qual é o ganho que você tem com isso? O ganho que você tem com isso é que o mundo lá fora não é mais o centro da sua vida, é o mundo lá dentro. O mundo lá fora são acontecimentos que você vai passando, vai aprendendo, vai superando, porque o mundo lá fora ele é inconstante e agora a gente percebe que não tem mais certezas, né? Mas a gente nunca teve certezas, a gente tinha uma ilusão de certezas, né? Porque as coisas podem acontecer de um dia para o outro e mudar tudo, né? Uma doença, um acidente, um imprevisto, né? Acontece.
E a gente tinha a ilusão que controlava as coisas. Agora a gente tem a certeza que a gente não controla, só mudou isso. Quanto mais agarrado a gente tiver como referência de vida somente ao mundo externo, aquilo que a gente aprendeu, e tem um videozinho bem legal no meu canal do YouTube lá, que é Chega de Dúvidas, que eu falo sobre essas etapas do desenvolvimento em astrologia, que seria legal você ver, porque você vai identificar onde é que de repente faltou esse caminho para o eu, né? Tem esse videozinho legal porque quanto mais eu estou vinculado ao mundo lá fora, mais medo eu tenho, mais frustração eu tenho, mais insegurança eu tenho, porque eu estou dependendo de uma coisa que eu não controlo e que não é constante. A única coisa que eu tenho de constante sou eu. É a partir do Ikigai que é possível trazer satisfação e significado para nossa vida. É isso mesmo. Boa noite, Iro. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? A questão do rapaz do Xerox. Né? O quanto. E era verdadeiro, o cara não estava se fazendo. O quanto isso é mágico, a gente poder estar bem, independente do que está acontecendo lá fora. Porque problema sempre vai ter, dificuldade sempre vai ter, instabilidade sempre vai ter. A vida é feita de ciclos, né? Nada é permanente. Se tiver permanente, está morto. E nem o morto está permanente, porque o cadáver se decompõe, né? E vira adubo. Então, quando a gente precisa de certezas para ser feliz, é porque a gente está longe da gente. E quando a gente está vibrando quem a gente já tem a certeza, né? Oi. Então, pessoal, vou falar um pouquinho dos signos do trabalho, já que, né, estamos falando de astrologia. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem de acordo com o que eu estou falando, né? Se vocês tiverem qualquer, né, pode comentar ali alguma experiência de trabalho, se estão parando para pensar sobre isso, porque a gente tinha essa ideia muito, Rosane, tudo bem? De que trabalho estava muito vinculado à questão financeira. Mas pensa bem, não é só isso não, sabe? Não é só isso. A gente não vive só para ganhar dinheiro, não. Né? Porque não é aquela história que parece que a vida é só pagar boleto e tentar emagrecer. Não, não é. Isso é o visível. O invisível é o significado. Então, vamos falar um pouquinho dos signos, né? A casa 6 no mapa fala da nossa rotina de trabalho, como é que ela é. A casa 2 fala dos recursos que a gente tem para trabalhar. E a casa 10 fala da nossa vocação. Então, a gente tem três casas, um triângulo, né? Que fala da questão de como a gente pode se sentir fazendo parte do mundo através daquilo que a gente pode colocar no mundo. Porque todo mundo tem o que contribuir. E contribuir não é o que fazer pelo outro, é o que fazer por si. Porque tudo que tem a ver com o nosso trabalho tem muito a ver com a gente. E quando a gente está pleno, quando a gente está vivendo a nossa missão de vida, quando a gente está vibrando como o rapaz lá do Xerox, a gente leva isso para os outros, a gente leva a coisa boa. Então a melhor maneira de ajudar os outros é se resolvendo, certo? Então vamos falar um pouquinho dos signos, né? Signos, o Sol, né, no aniversário. Então, por exemplo, os arianos. Os arianos, eles têm, com uma habilidade que eles têm muito forte, é a ação, né? Então, eles são mais ativos, né? Vamos lá, vamos fazer. Eles são mais dinâmicos, né? Eles têm hábito de começar coisas. Então, eles têm uma habilidade de iniciar. Às vezes, iniciar as coisas para os outros. Às vezes, dar o primeiro passo. Às vezes, impulsionar as pessoas. É bem essa questão de impulsionar. O taurino ele já mantém essa questão da constância, né? Então, vamos manter tudo constante, estável, né? Então, o signo de touro, ele tem essa habilidade de cuidar das coisas. Então, vamos supor, o ariano, ele começa um projeto e o taurino, ele cuida para que tudo fique bem, para que as coisas possam acontecer. Então, o signo de touro, ele tende a trabalhar a constância, né? Então, gosta de uma rotina. Por quê? Se a gente for levar isso para a natureza, é como se fosse o período da planta nascer, né, que seria o Áries, mas para ela nascer, ela precisa de água, precisa de uma terra fértil, precisa de um tempo, né, de um cuidado, que seria o touro. Os gêmeos tem a ver com a comunicação, com a fala, com a movimentação, né, com o diálogo, com a troca, com os negócios, com o comércio, né, porque o comércio é uma troca, né. Então, esse lado é muito geminiano da comunicação, da troca, do comércio, né, das palavras, da escrita, da palavra falada, né, de fazer conexões, de fazer pequenas viagens, dessa questão do movimento, né. O câncer tem a ver com a questão de
tem muito vinculado a questões órgãos públicos, porque eles cuidam da família, né? Então, o câncer está muito vinculado com aquela coisa de manter, né? De estabelecer laços, de preservar, né? Preservar coisas do passado, né? Tem muito a ver com fotografia, de manter as coisas eternamente, né? O leão tem a função de botar brilho em tudo, né? De mostrar as coisas, de colocar as coisas em evidência, de liderar também. O virgem é o signo do serviço, do trabalho, da pessoa que serve, né? A pessoa que está a serviço, que a vida dela é um serviço, né? O São Francisco tinha o sol na sexta casa. E tudo tem a contraparte psíquica, né? Espiritual, né? Então, por exemplo, sempre um signo está vinculado com o signo oposto, né? Então não é só aquilo, mas tem um sentido, né? Libra fala de relacionamento, são pessoas que lidam mais com coisas sociais, com eventos, com diplomacia, com moda, com beleza, né? Que buscam sempre uma harmonia, uma leveza, né? Escorpião gosta mais daquela coisa da ciência, né? Do controle, daquela questão de dominar situações, de controlar. E isso tem a ver com ciência, com estudo científico, né? Tem que controlar variáveis, né? Lidam com aquelas coisas mais planejadas, né? Tipo um jogo de xadrez que tem estratégia, né? Sagitário lida mais com crença, com fé, com impulso, né? Vamos lá, vai dar certo, né? Vamos lá, vamos junto, né? Que vai lá, a gente vai conseguir o mundo. Então ele tenta expandir sempre os horizontes das pessoas, né? O Capricórnio é construtor, né? Aquele cara que faz as coisas que se mantêm com o tempo, as coisas que criam uma estrutura para os outros, né? Então, desde uma construção de um prédio até uma estrutura emocional, uma estrutura na escrita, né? Aquários é o signo que quebra com padrões, traz o novo, traz a tecnologia, quer uma novidade, quer fazer de um jeito diferente, né? Que quebra um pouco isso. E peixes tá muito ligado com a questão da intuitiva, a questão das sensações, né? Tudo é muito sentido, né? Então tem esse viés da imaginação, do lúdico, da brincadeira, do mágico, do cinema, da música, né? Daquela coisa que é mais sentida do que pensada. Isso não quer dizer que a pessoa desse signo tenha essa habilidade de trabalho, né? Quer dizer que ela carrega isso consigo. Isso também não é vocação, não é missão de vida, o signo da gente não é a missão de vida. Às vezes pode até ser, mas é uma mistura, tem que ver o mapa dracônico, tem que ver meio do céu, várias estruturas. Mas o que eu quis trazer com isso, pessoal? Alguém tem perguntas? Então lembra primeiro da tarefinha da semana, que é escolher uma palavra legal e dar um jeito de quando acordar, pensar nela, mas se tu é tipo eu que quando acorda não pensa muito, arruma um lugar que tu possa vê-la cedo. Então, sei lá, cola um papelzinho na xícara, lá na geladeira, né? O Giovanni falou, cola no teto, bota na tela do celular. A Gabi falou, bota a palavrinha no despertador do celular, que tem um nomezinho, né, despertador lá, diz que dá para trocar. Então bota lá a palavra, bota na tela do computador, ou cata uma frase legal e deixa ela de tela, né, para te ver durante o dia. Por quê? Porque os primeiros pensamentos do dia fazem a energia do dia inteiro e a gente já está no automático, né? Então não vai mudar nada se a gente continuar no automático. Antes de dormir, lembra de te conectar contigo, porque a gente vai para o inconsciente. Então a gente tem que, para resgatar a nossa missão de vida, a gente tem que estar em contato com a gente. E quando a gente não está em contato com a gente tenta se conectar através de sofrimento, de doença, de dor. É o jeitinho que o inconsciente tem de dizer, olha, eu tô aqui, né? Então, quando a gente está muito longe da gente, a gente tem muitas angústias, sensação de vazio, a gente tem muitas doenças psicossomáticas, muitas frustrações, muitos medos. Porque quando a gente está conectado com a gente, não precisa ter medo, não precisa ter frustração. Isso não quer dizer que não tem problemas, tá? Mas a gente entende que são só problemas, né? Tem isso. Então, palavra, quando for dormir, pensa, eu quero me conectar com a minha missão de vida. No trabalho, o que dá pra gente fazer para melhorar? Alguém tem uma dica para ficar melhor? Né? Então, eu já falei que a gente precisa se sentir útil, a gente tem que sentir que faz parte do mundo, através do trabalho. A
Já falei que a gente não tem como separar muito emocional no trabalho, porque cada vez mais está tudo junto e tem um lado bom disso, porque a gente está desenvolvendo maneiras da gente ser 100% a gente em todos os lugares, isso é muito bom. Então, o que a gente pode fazer? Eu estou falando muito de técnicas a nível de pensamento, porque a gente está no período geminiano, né? Então, vamos aproveitar essa energia de Gêmeos, ainda mais agora com uma penca de planetas em Gêmeos essa semana. Outra coisa que é vinculada ao signo de Gêmeos é a respiração. Então, a gente pode usar a respiração no trabalho. Então, o que pode acontecer? Se eu estou num momento tenso, de estresse, independente se for com um colega, ou com uma resposta que eu não recebo, ou com uma coisa que não anda, ou a internet que cai, né? Quando eu estou no estresse no trabalho, eu posso fazer um exercício de respiração. Por quê? O que tem a ver respiração com o meu estresse, né? Não é só para acalmar, gente. Se vocês prestarem atenção, o nosso estado emocional e o estado emocional das pessoas que a gente conversa é coerente com a respiração. Então, pessoas que respiram devagarinho, de forma tranquila, elas estão com o pensamento tranquilo. Então, o jeito que a gente respira é o jeito que a gente pensa. Pessoas com respiração ofegante, elas estão com a mente assim, ó. Pessoas que esquecem de respirar, elas estão deprimidas. Né? E a pessoa que respira curtinho, ela está ansiosa. Então, se eu tiver uma respiração profunda, ó, puxou o ar, segurei o ar, soltei o ar, segurei um pouquinho vazio. Se eu faço essas 4 etapas da respiração, eu consigo me livrar de um monte de pensamentos que não seriam legais. Tipo, lá meu chefe lá me xingou e eu não gostei. Né? Fiquei fula, minha respiração ficou a 1000. Então, o que eu faço para passar a raiva? Eu regulo a respiração. Por quê? Se eu regular minha respiração, o fluxo de pensamentos não vai continuar. Tipo, porque eu te odeio, se eu puder te mato, mas sabe, né? Se eu concentrar na respiração, o fluxo da respiração vai fazer com que meu pensamento acalme e essa energia não me contamine mais. Porque o problema não é eu estar com raiva dele, o problema é que eu estou com a raiva. Isso faz mal para mim, né? Então, use a respiração. E um exercício é bem básico. Qualquer alteração emocional que você tenha, ansiedade, depressão, raiva, frustração, qualquer coisa que você vê que não tá legal, faz as 4 etapas. Mas assim, ó, puxa o ar pelo nariz, né? Segura até que fique confortável, solta pelo nariz, até sentir que tá vazio, porque às vezes a gente solta, não faz aquela forçadinha assim, né? Segura só um pouquinho vazio, vai de novo, puxa, mas assim, de uma maneira tranquila, mas assim, dá uma caprichada, né? Porque a gente faz tudo muito rapidinho. Presta atenção se dá para puxar mais um pouquinho de ar, segura, né? O que dá para segurar, esvazia bem. Mas daí dá mais uma esvaziadinha, porque sempre fica um pouco de ar e segura vazio. O que isso vai fazer por mim? Isso vai fazer com que o teu fluxo de pensamentos pare. Pare no sentido de, tipo, chega, pare de pensar essa besteira, vamos se focar, porque isso não faz bem para mim. Minha casa 6 fica no meio entre Sagitário e Capricórnio, na real. Acho que por isso tem um pouco dos dois. Tem que ver a cúspide da casa, onde ela começa. O que vale é onde ela começa. Então, deve começar em Sagitário, então. E Sagitário tem a ver com idealismo, tem a ver com crenças, né? Tipo assim, tu não vai conseguir trabalhar com uma coisa que tu não acredita. Ou a necessidade de expandir o mundo dos outros, né? O que vale é o começo, a gente chama de cúspide da casa, né? E a casa 6 no mapa, que é a casa do trabalho, todo mundo tem casa 6 no mapa, ela é vinculada com a casa 12, que é a casa oposta, que é a casa... a gente diz que seria naturalmente virgem e peixes. O eixo virgem e peixes é o eixo do trabalho. E a parte física do trabalho, que é a parte de virgem, ela tem uma conexão espiritual muito grande. Então, qualquer trabalho que a gente faça, independente do que seja, ele está conectado com a nossa essência espiritual. Então, o rapaz lá do Xerox, ele estava levando só energia boa. Eu ficava abismado, assim, tipo, meu Deus do céu, o cara que emana um negócio bom, o cara, sabe, ele é bom no que ele faz, o cara tá feliz fazendo aquilo, o cara é educado e gentil, o cara não se abala com esse bando de gente abobada que tá na fila. O cara, né, ele se superou. Então, todo o trabalho, independente qual seja, além de suprir a nossa angústia, dessa necessidade que a gente tem de fazer parte do mundo, ela tem um componente espiritual. Então, por isso que já dizia São Francisco de Assis, né, que ele enaltecia o serviço
estar a serviço, independente qual é o teu trabalho, independente quanto tu ganha, é uma prática espiritual. A gente pode tornar os dias dos outros um inferno ou uma bênção, né? A gente pode levar palavras boas, palavras ruins, a gente pode ser muito gentil, a gente pode ajudar as pessoas, reconhecendo que elas são importantes, independente de quem elas sejam, ou a gente pode botar os outros para baixo. Então a gente tem algo muito sério, muito importante a nível de trabalho. Perguntas, pessoal, vamos fazer o exercício de respiração? Esse exercício de respiração pode fazer a qualquer momento, tá? De repente tu quer dormir, não consegue, tua mente tá a milhão, pode fazer. De repente tá angustiado, tá triste, né? Pode fazer. Porque assim, ó, a gente tem que buscar ficar de bem. Ninguém vai fazer isso pela gente, nada lá fora vai fazer. E a qualidade de vida que tu tem depende só de ti. Não depende do mundo lá fora. Porque eu conheço muita gente muita gente não, tá? Mas eu conheço algumas pessoas que financeiramente estão muito bem, não precisam nem trabalhar para viver, vivem de renda e são pessoas frustradas. Então não é dinheiro, gente. Não vamos se diminuir ao ponto de achar que a gente só trabalha por dinheiro. Dormindo com a Dude, com a Jasmine, vou botar ela no fim, ela tá lá ainda dormindo. Tá bom? Então, pessoal, o que eu peço para vocês? Faz esse de respiração, bota a frase lá, eu quero te ajudar, te ajuda também. Antes de dormir, pensa, eu quero chegar perto da minha missão de vida. Faz isso de respiração. Ficou com dúvida, me pergunta aqui no Insta, quem tem meu WhatsApp, manda, sabe que eu falo com todo mundo, no Face. Pessoal, se vocês puderem me seguir lá no meu canal do YouTube, né, agora eu vou começar a fazer campanha, até agora eu não fiz. Tem um monte de vídeo legal, se inscreve lá, que agora eu vou começar a dar uma puxada lá, né. Tem uns vídeos muito legais, tem as lives que eu faço, tá lá. Se você acha que alguém tem que ver essa live aqui, né, tipo assim, te liga com o teu trabalho, sabe, alguém acha que não tá com muito medo em relação ao trabalho, não tá se achando, tá frustrado, precisava de uma informação legal, não é porque eu tô falando, mas é legal isso que eu falei. Diz, ó, vai lá no YouTube, te inscreve no canal da Dude, tem uma live lá sobre trabalho, assiste. Quarta, a mesmo horário, às 22 horas, vai ter uma live sobre relacionamento, que também é uma área que a gente tem que rever para conseguir lidar com isso. Né? E toda segunda e quarta às 10 da noite vai ter sempre algum tema da nossa vida. E no domingo às 10 da manhã, sempre sobre astrologia. Tem meu canal no Telegram, que eu sempre coloco áudios lá, né? Então, se você quiser ver uma coisa legal todo dia, apesar que hoje eu esqueci de botar, mas eu vou botar então. Eu coloco sempre coisas legais lá, né? Quem não tem Telegram, tenha, pessoal, é um negócio meio do futuro aí. Quem não tiver, baixa o aplicativo, instala, porque daqui a pouco todo mundo vai usar muito. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todo mundo, desejo uma muito boa noite, né? Já é quase 11 horas, né? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês acham que alguém pode ser ajudado, também avisa, ó, vai lá no YouTube, lá te inscreve, ou fica aqui no GVT também, né? Pra rever a questão de trabalho, certo? Eu espero vocês na quarta pra gente falar de relacionamento, já vai trazendo as dúvidas sobre relacionamento pra gente conversar, né? E eu desejo então, deixa eu virar a câmera lá pra Jasmine, uma muito boa noite para todo mundo, né? E que vocês façam lá o exercício de missão de vida, gruda a frase em algum lugar antes de dormir para acordar amanhã com a frase, né? E fazer exercício de respiração. Obrigada, pessoal. Vou me despedir aqui com a minha secretária, tá? Vamos lá. Olha ali ela, ó. Já dormiu, minha secretária, ó. Diz boa noite, Jasmine. Não, ela já dormiu. Tá bom, pessoal? Muito boa noite.